Enquanto você se prepara, irmão, quero abrir aqui, continuando o sentimento da semana passada, Salmo 44. Amém? Eu agradeço aos irmãos pelas orações. Estou me sentindo melhor, mas ainda conto com as orações dos irmãos para o Senhor me sustentar. Amém? Ainda me sinto abatido e essa voz assim é um refluxo que eu estou tratando. Aí a garganta fica com o chamado pigarro. Aí por isso que eu trouxe aqui um copinho com água para me acompanhar aqui enquanto eu... Tá vendo? Botar a mesa. Amém. Se precisar eu boto mesmo. Se precisar eu boto mesmo. Amém. Amém, irmãos. Então, Salmo 44, vamos orar mais uma vez, né? E só falando para o Wilson, Jaime, a luzinha aqui do Data tá ligada. Senhor, mais uma vez te bendizemos por nos permitir lembrar do Senhor no partir do pão. Muito obrigado. O que o Senhor fez por nós, ninguém poderia fazer, e ninguém jamais pode esquecer de amor tão grande como esse. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se estamos aqui, é porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o teu nome. E agora, mais uma vez, nos apresentamos diante de ti, Senhor, tanto quem fala quanto quem ouve. Que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha nos falar na tua palavra. Desde já, toda perturbação das trevas, todo levante do inimigo e até mesmo as atividades descoordenadas da nossa alma, o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Toma esse ambiente, toma nossos corações, toma nossas mentes. O Senhor venha nos cingir na tua presença e nos falar conforme a tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estão aqui, Salmo 44. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança.
não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te escondes da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Irmãos, na semana passada, nós falamos que o Salmo 44 é um dos salmos didáticos, é o que está escrito aí no início do salmo, salmo didático dos filhos de Corá. E, só repetindo algumas coisas que nós falamos na semana passada, ainda que a gente possa dizer que toda a palavra de Deus é didática, toda a palavra de Deus nos traz ensinamento, mas o Espírito Santo fez questão de escrever 14 salmos que ele chama de salmo didático, é salmo que traz ensinamento. Os salmos, nós falamos na semana passada, eles, em essência, eles são devocionais, são cântico de louvor, cântico de adoração. Em essência, os salmos são isso. Mas dentre esses salmos, alguns, como o 44, são chamados de salmos didáticos. Salmos, e aí os eruditos, os irmãos que pagaram o preço para estudar as Escrituras, como dizia irmão Gino, roeram o osso duro para nos entregar a interpretação mastigada. Eles explicam que os salmos didáticos, eles falam da experiência cristã. Eles falam, além de ter louvor, além de ter adoração, eles falam da experiência cristã. Então, os irmãos vejam que, se você prestou atenção e se você já conhecia esse salmo foi escrito, nós podemos dizer assim, por uma pessoa ou por algumas pessoas muito firmes na fé. Dá para perceber pela leitura. Por quê? Porque o salmo inicia com o louvor. Na verdade, o salmo inicia o escritor contando que eles receberam dos pais a história de livramento que o Senhor fez com o povo de Israel, desde lá, tirando do Egito, até introduzir em Canaã. Eles estavam louvando o Senhor, porque não foi pela destra de Israel, pela força, pelo braço carnal, mas foi por Deus que eles alcançaram todas aquelas vitórias, foram introduzidos na terra de Canaã. Então, o salmo começa louvando a Deus pelo que ele fez no passado, né? E nós, inclusive, na semana passada falamos sobre um outro salmo didático, que é o 78, e lá no salmo 78 é dito, nós até cantamos um hino baseado nesse salmo: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, o Senhor sempre, o Salmo 78 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, uma lei em Israel, e ordenou que fosse transmitida aos seus filhos. Então o Senhor, ele quer que a sua palavra seja transmitida de geração a geração, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e assim a palavra do Senhor seja
transmitida, e o objetivo lá no Salmo 78 é bem claro, é para que aprendam a pôr em Deus a sua confiança. Inclusive, esse Salmo 44 não está escrito em lugar nenhum, mas esse Salmo aqui que nós lemos parece exatamente a resposta da geração mais nova à palavra que eles receberam da geração anterior, porque eles estão louvando. Nossos pais nos contaram as vitórias que o Senhor deu a eles. Então, a nova geração deve receber essa palavra e deve levar adiante essa palavra. E aí, eles estão louvando ao Senhor. Vejam, os irmãos, eles próprios não passaram por essa experiência, mas eles aprenderam a louvar o Senhor pela experiência que foi dada aos pais. Os irmãos se lembram que lá em Juízes é dito que até a geração de Josué e dos anciãos que cooperaram com ele, até ali Israel foi fiel ao Senhor. Mas depois que aquela geração morre, a Bíblia diz que se levanta outra geração que não conhecia o Senhor, não conhecia os seus feitos. Então isso é um absurdo. E por isso você tem tanta tragédia espiritual escrita em Juízes. Tanta tragédia, por quê? Porque a nova geração que se levanta não continua o testemunho do Senhor que recebeu da geração de seus pais. Mas interessante que esse salmo aqui mostra uma geração de pessoas que recebeu a palavra da geração anterior e aprendeu a confiar em Deus, está louvando o Senhor. Então esse salmo, do início ao fim, se o Senhor permite, a gente vai percorrer ele todo. Ele fala de uma geração fiel a Deus. Mas você deve ter percebido aí, irmão e irmã, que o louvor do início do salmo, ele vai até o versículo 8. O versículo 8 diz assim: em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. O louvor vai até aí, porque no 9 muda tudo. No versículo 9, o salmo dá uma guinada. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. O salmo aí, irmão, dá uma guinada. Os homens estão louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pelos grandes feitos do passado, mas agora é introduzido aí um juízo do Senhor, uma disciplina do Senhor que você não sabe nem de onde vem. Inexplicável. Agora, porém, verso 9, tu nos lançaste fora. Irmãos, eu não sei você, mas a primeira vez que eu li esse salmo, novo convertido, eu fiquei procurando o motivo do sofrimento, porque a Bíblia não dá. E você vai descobrir que nem na história, pode ser que algum outro irmão que não tenha consultado fale sobre o assunto, mas na história,
pelo menos do que a gente conseguiu pesquisar, não se sabe o motivo aqui desse sofrimento. Não tem como associar o Salmo 44 com um acontecimento na história de Israel, não tem. O sofrimento brotou. Se você for ler esse salmo de forma desavisada, você pode até pensar que aqui está se referindo ao cativeiro de Babilônia, porque lá no cativeiro de Babilônia aconteceu isso tudo aqui. Mas esse salmo foi escrito 500, 400 anos antes. Nem se pensava em cativeiro de Babilônia. Não tem motivo. Veio um sofrimento sobre o povo. E aí é aí que a gente aprende com a Bíblia. Inclusive, ó, esse salmo, se o Senhor permitir, a gente vai chegar lá. Eu deixei duas Bíblias aqui, a tecnologia. Deixei duas Bíblias aqui abertas, ó. Salmo 44 e Romanos 8. Esse salmo, inclusive um dos versos desse salmo, que é o 36, ele é citado lá em Romanos 8. Esse salmo parece muito com Romanos 8. Por quê? Porque a gente vai aprender que quando a Bíblia não menciona que o sofrimento veio de algum pecado, esse sofrimento é obra da cruz, é quebrantamento, é sofrimento que faz parte da vida do crente para quebrar a gente, para nos quebrantar. É sofrimento que vem do nada, é dificuldade que vem do nada. Senhor, eu não pequei. Eu sei, meu filho, que você não pecou, eu conheço você, mas a situação difícil, apertada, a angústia, a lamentação, às vezes não é por você, é por outros. São experiências que fazem parte do quebrantamento que o Senhor quer trabalhar na vida de seus filhos. Por isso que eu disse, quem escreve esse salmo é uma geração assim, firme no Senhor. Mas de repente, essa geração firme no Senhor se vê no meio de um turbilhão. Agora, porém, nos lançaste fora, nos entregaste ao inimigo. Senhor, por quê? Irmãos, o crente não sofre só porque pecou. E queira Deus que os nossos sofrimentos não sejam porque nós pecamos. Pedro disse: se você sofrer como cristão, glorifique a Deus por isso. Porque às vezes, se Deus permitir, a gente vai chegar lá em 1 Pedro também. Às vezes o crente está sofrendo porque ele procurou o sofrimento. Ele pecou. É o meu não? Ele pecou. Ele se meteu na vida alheia. Como diz Provérbios, o cachorro foi passando por ele, ele bafou o cachorro pela orelha. Então, às vezes, o crente sofre porque ele é mexeriqueiro. Aí ele sofre porque ele foi atrás do sofrimento. Mas tem sofrimentos na vida do crente que não tem a ver com o pecado. É sofrimento, é dificuldade, é restrição que Deus coloca na vida dele para trabalhar algum aspecto no caráter dele, para trabalhar o caráter de Cristo nele, para ele aprender alguma lição que sem o sofrimento ele não aprenderia. A Bíblia diz que até o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Hebreus capítulo 4, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tem coisa, irmão, que eu e você não vamos aprender somente lendo a Bíblia. Vai ter que passar pelo forno do Senhor. E não é porque você pecou, não é porque você agiu errado, não é porque você fez alguma coisa errada, é porque Deus está mandando o sofrimento. Deus está mandando. O cativeiro de Babilônia não, Israel pecou e pecou feio. Israel pecou continuamente. O cativeiro de Babilônia foi por causa de pecado, sim. Lá no final de 2 Crônicas fala, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio. O Senhor disse, vou julgar, vou passar o rodo. E passou mesmo.
Agora, quando passou 70 anos, a geração que voltou de lá voltou fiel. Mas foi por causa de pecado. Mas aqui não. Romanos 8, irmãos. Romanos 8. Abra comigo lá em Romanos 8. Romanos 8 é assim, ó. Começa falando da obra do Senhor por nós. Você lembra muito bem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8 começa com vitória, igual ao Salmo 44. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, apontando para a obra do Senhor, que nos libertou, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, começa, como o Salmo 44 começa. A gente pode louvar a Deus pelo que Ele fez por nós. Mas quando chega, irmãos, no versículo 17, aí mesmo de Romanos 8, diz assim, ó: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até então, nos 16 primeiros versículos, não se tinha falado em sofrimento, em nenhum momento. Se falou da obra do Senhor, da libertação que Ele nos deu da carne, só bênção. Mas quando chega no verso 17, o Senhor, através de Paulo, introduz a ideia de que o sofrimento faz parte da vida do crente. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E o 18 fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está vendo? Sofrimentos do tempo presente. Então, crente sofre? Sim. Incrédulo sofre. Mas o incrédulo sofre porque ele está fora de Cristo. É a escravidão do pecado. Mas o crente sofre com propósito. Deus envia as situações de sofrimento, de restrição, de angústia, para ele poder ser trabalhado pelo Senhor, para ele poder aprender as lições da graça do Senhor. Então, tem sofrimento do tempo presente. Há uma das lições básicas que irmão Ni fala assim: o crente, ele não deve se acostumar assim, passei o dia todo bem, esse dia foi todo maravilhoso. Pode acontecer? Pode, mas é comum você esperar algum sofrimento durante o dia. É comum você esperar alguma coisa desagradável durante o dia, porque faz parte. São esses sofrimentos do tempo presente que a Bíblia fala. E nós falamos que um dos versículos do Salmo 44, ele é mencionado aqui em Romanos 8. Está aqui, ó, verso 36. É o 22 do Salmo 44. Verso 36 aí de Romanos 8. O 35 fala assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo vai buscar a referência lá do Salmo 44 para dizer, ó: por amor de ti, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos entregues à morte o dia todo. Então é comum na vida do crente
encontrar esse tipo de situação. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim, ó: amados, não estranheis o fogo ardente que se acendeu debaixo de vós, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Esse fogo é para vos provar. Pedro, ele tem uma graça especial para falar sobre essa provação da nossa fé. Diz que a nossa fé, ela é provada como o ouro no fogo. O ouro, eu não sou ourives, mas quem é ourives sabe, o ouro tem que ir para o fogo para ser purificado. Ele é ouro, é metal precioso, mas precisa de purificação. Como é que purifica? No fogo, para tirar dele, porque ainda tem impureza. Mesmo sendo ouro, ainda tem impureza, somos nós. Então a nossa fé é provada como o ouro no fogo. Então, para provar, tem que acender o fogo. Então a Bíblia está dizendo: não estranhe quando você passar por situações desse tipo. Agora, estranhe, isso aí é o que eu estou dizendo, viu? Estranhe quando você estiver passando por sofrimento porque você pecou, porque não era para você ter pecado, é um sofrimento que você foi buscar para você, não era necessário. Se você ficasse na sua, se você agisse como o Senhor queria que você agisse, você não estava passando por esse sofrimento. Pedro diz: sofrer como quem se intromete em negócios de outrem. Está vendo? Crente mexeriqueiro, crente que mete a colher onde ele não é chamado, mete o bedelho onde não é chamado. Se não agisse assim, não estava sofrendo. Mas eu sou tão injustiçado, eu sou tão incompreendido. Não, irmão, fecha a boca, segura essa língua dentro da boca. Agora, o que Pedro falou é outro sofrimento. É sofrimento que o Senhor enviou para a sua vida, para te transformar. Esse aí não estranhe não, porque faz parte da provação da vossa fé. E eu quero voltar para o Salmo 44 para ver agora a atitude desses irmãos. Verso 17. A gente já viu que o negócio lá no Salmo virou de uma hora para outra. Irmão, 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti. Que atitude, bênção. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Está vendo, irmão? A geração que passa pelo sofrimento continua firme. Tudo isso nos sobreveio, mas nós não nos esquecemos de ti. Às vezes o inimigo, quando você está passando por uma situação de sofrimento, de restrição, de angústia, o inimigo fala no seu ouvido, igual ao que a mulher de Jó falou: você ainda se mantém fiel a esse Deus, passando por tudo isso aí, amaldiçoa esse Deus e morre, chuta o pau da barraca, joga tudo para cima, você ainda é crente, passando por tudo isso aí. Mas a geração aqui do Salmo 44 estava firme. Tudo isso nos sobreveio, mas nós não nos esquecemos de ti. Lá, irmãos, só um parênteses, lá já falamos sobre isso aqui há um tempo atrás, alguns irmãos já falaram. O Senhor lá no livro de Levítico dedica 2 capítulos para falar da lepra. Levíticos 13 e 14, a lei da lepra. E lepra
a gente não vai se aprofundar, mas falando resumidamente, a lepra nas Escrituras é um tipo do pecado. E ali tem vários tipos de lepra e o tratamento para cada uma. E tem uma lepra, um tipo, que é lepra que brota da queimadura. A pessoa tem uma queimadura e de repente naquela queimadura começa a ficar a pele assim assado, o sacerdote examina, é lepra. E na explicação do Espírito Santo, lepra que brota da queimadura é pecado que brota do sofrimento. Tem que ter o maior cuidado. O crente, quando passa por situação de sofrimento, tem que ter o maior cuidado, porque o inimigo está ali de prontidão para dizer assim: jogue tudo para cima, rapaz. E aí o crente, ele não pecou para estar sofrendo, mas ele peca por causa do sofrimento, usando o sofrimento como justificativa. Pô, irmão, eu já estou nessa situação há muito tempo, eu não aguento mais não. Cuidado, irmão, cuidado. Lepra que brota da queimadura, está aqui o Salmo 44, tudo isso nos sobreveio, mas não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Eu me desviei, eu me afastei do Senhor, porque o irmão inventou uma coisa sobre mim, fez uma fofoca com meu nome, eu não aguentei e me desviei. Lepra que brota da queimadura. Pergunta: o que é que Jesus tem a ver com isso? Você se afastou dele. O que é que Jesus tem a ver com a fofoca que o irmão inventou com seu nome? Você deixou de servir a Jesus porque o irmão inventou uma fofoca com seu nome. Pecado que brota do sofrimento. O Senhor não envia sofrimento para a sua vida para você pecar e se afastar dele. Está aqui o salmo que a gente acabou de ler. E mais, irmãos, essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Ele dá graça suficiente para você ficar firme no sofrimento. Porque no sofrimento, a minha graça te basta, diz o Senhor. Tudo isso nos sobreveio, mas não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Aí o verso 20 diz assim, ó: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece o segredo dos corações? Está vendo? O Senhor não espera de nós, de mim e de você, uma atitude diferente, não. É para aguentar firme. E por que está escrito isso aqui? Se a gente tivesse se esquecido de Deus e tivesse ido buscar um Deus estranho, o Senhor não se atinaria? Por que está escrito isso aqui? Porque às vezes, no meio do problema, do sofrimento, da aflição, a gente está com nossas alternativas aqui, esperando para a gente poder usar nossas soluções, nossos atalhos, nossos subterfúgios. Então, por exemplo, Abraão e Sara não podem ter filho. Está aqui minha serva. O Senhor já tinha dito que ia dar descendência a Abraão, mas Sarai é estéril. Abraão é avançado em idade. Então tá bom, então aqui minha serva Agar. Olha a solução deles, não foi de Deus. Tanto que dá um problema terrível esse filho que nasce da serva de Abraão. Saul está afastado do Senhor, já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Aí a Bíblia diz que ele vai para a guerra, está querendo ouvir uma orientação de Deus. O Senhor não responde a ele nem por Urim, nem por Tumim, nem pelo ministério dos profetas, nada. Deus calado. O que é que Saul faz? Vai buscar uma pitonisa, uma médium. Qual é a solução que a gente fabrica
Mas aqui está dizendo, ó, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações. O Senhor está de olho. Porque às vezes, ó, se Deus, imagine, irmão, é até feio falar sobre isso, né? Bom, se Deus não me respondeu, eu vou ter que buscar a resposta em algum outro lugar. Qual o problema? Aí o problema fica maior do que já era, fica mais grave ainda. Então, a atitude que o Senhor espera de nós é nós ficarmos firmes. Jó, no meio daquele sofrimento todo, chega uma hora que ele diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu estou passando por tudo isso aqui, mas algum dia aí ele vai se manifestar. Algum dia minha causa está perante ele. Em algum momento aí ele vai, deve ter algum motivo. Deve ter algum motivo porque ele ainda não se manifestou, mas algum dia ele vai se manifestar. E interessante, irmãos, que o Salmo termina dessa forma. O Salmo, vejam vocês, o Salmo não termina com uma solução, não. Vamos ler do 22 em diante. Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado ao chão, no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. O Salmo não é como aqueles filmes de Hollywood que terminam com um final feliz e foram felizes para si. Não, o Salmo termina com o povo no meio do sofrimento, mas orando para Deus dar uma providência. É uma lição para nós, porque eu gosto daquele Salmo 42, que também é um masquil, que também é um salmo didático, que fala assim, ó: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque... Não, tem outra palavra, qual é? Porque ainda o louvarei. Eu gosto desse ainda. No momento, eu ainda não tenho condições de louvar ao Senhor, mas ainda eu vou louvá-lo. Então espere, tenha paciência. Ainda você vai louvar Ele. Ainda vai chegar o momento em que você vai poder louvá-lo por Ele ter te livrado dessa situação de aperto. Mas o Salmo aqui está nesse ainda, o 44. Não terminou, Deus não socorreu, Deus resolveu, agora está tudo certo. Não, ainda não. Por quê? Porque às vezes o Senhor está conduzindo, as irmãs estão estudando as pedras, eu não estou estudando as pedras não, mas de vez em quando chegam as informações lá das pedras para nós, né? E aí tem o processo que a gente sabe da temperatura, né? Para poder trabalhar lá nas pedras, para elas ficarem preciosíssimas. Então às vezes, muitas vezes, o Senhor está ali dosando a temperatura, o fogo ali, para poder produzir aquele efeito desejado naquela pedra. Então, ainda não chegou o tempo. O nosso problema é esse, mas é a falta de paciência. Vocês são maravilhosos. O negócio acontece comigo. Entrou no problema, entrou no sofrimento, a primeira oração é: Jesus, me livra dessa carga. É falta de paciência, de entender que se o Senhor mandou, Ele tem um propósito, e aquele propósito vai ser cumprido no tempo, na temperatura que Deus achar adequada.
Um irmão, um servo de Deus, falou assim, ó, muitas vezes a gente está orando para Deus remover o problema, e foi Ele que mandou o problema para transformar a gente. E você está assim, Senhor, tira Jesus, tira Jesus, tira. Falta de paciência, falta de visão, de fé, de que tudo está dentro do contexto maior, que é o propósito de Deus. Então é interessante o Salmo terminar dessa forma, porque não é assim aquele final feliz, não, tem sofrimento, mas Pedro também vai dizer isso. Pedro fala muito bem dessas coisas, o Senhor usou ele, que essa tribulação produz para nós um eterno peso de glória. É Pedro ou é Paulo? Até confundi agora. É Paulo, né? Obrigado, Flávio. A tribulação produz para nós um eterno peso de glória, tá vendo? Não é um sofrimento, porque inclusive o livro de Lamentações vai dizer isso, que o Senhor não aflige de bom grado os filhos dos homens. Ele não manda sofrimento porque Ele é um Deus sádico que quer ver as pessoas sofrerem. Não. Sofrimento com propósito. Sofrimento com objetivo. Então é para a gente entender que o salmista continua aqui no sofrimento, mas continua firme, continua pedindo. Ele está pedindo realmente para se livrar do problema, mas a atitude dele está firme, aguentando o sofrimento, está permitindo que o Senhor continue trabalhando nele. Eu não sei se eu vou chegar nesse nível, mas, por exemplo, a gente ouve dizer que irmã Madame Guion, ela orava para o Senhor mandar cruzes para ela. Manda-me cruzes. Não sei se eu tenho condição de chegar num nível desse, mas se eu chegar só aqui nesse do Salmo, de ficar firme no sofrimento, Deus já conseguiu trabalhar em mim. A irmã foi num nível acima, porque ela entendeu pelo Espírito que era no sofrimento que Deus trabalhava. Manda-me cruzes. Que nível? Glória a Deus. Se o Senhor conduziu sua serva até esse nível, glória a Deus. Mas se pelo menos a gente ser paciente na tribulação, na angústia, já dá para Deus trabalhar, já dá para o Senhor cumprir com o sofrimento o plano dele ali para aquela área da nossa vida. Esse é o Salmo 44. Amém, irmãos? Orar agradecendo, e por hoje é só. Amém, Jesus. Agradecemos ao Senhor por podermos ouvir a Tua palavra. Muito obrigado. E que o Espírito Santo, que é competente para usar a Tua palavra, que o Senhor mesmo faça com ela aquilo que lhe apraz. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.